Pessoal, seguimos aí então. Agora a nossa quarta classe de palavras. Quarta. Tá? E aí, pessoal, a nossa quarta classe de palavras. Artigo. Tá? Artigo. O artigo, pessoal, o conceito dele, ele determina ou indetermina um substantivo. Tá? E aí, pessoal, com base nisso, tu começa a raciocinar o seguinte, ó. O adjetivo ele refere-se a um substantivo. O adjetivo ele refere-se a um substantivo. O artigo ele determina ou indetermina um substantivo. Não é à toa que a primeira classe de palavra que nós estudamos é o substantivo, porque ele é o mais importante. Tá? Ele é o mais importante. O substantivo é o mais importante. Tá? Aí, ó, determina ou indetermina. Algumas bancas vão fazer o quê? Vão dizer que especifica. Tá? Especifica. Tá? Especifica. Especifica. Aí, pessoal, ou não, um substantivo. Então, determina ou indetermina, especifica, tá? E, pessoal, tá? E o que vai acontecer? Nós temos artigos definidos. Aqui, ó, definidos, determinam, especificam. E artigos indefinidos. E, pessoal, é basicamente isso, ó. Artigos definidos. O, a, os, as. Indefinidos. Um, uma, uns, umas. Falou em artigo, tem que ser o, a, os, as, um, uma, uns, umas. Isso. Basicamente isso. Tá? Agora, o que é o importante do artigo? Como o artigo, o conceito dele é determina ou indetermina um substantivo, define ou indefine um substantivo, tá? Define ou indefine um substantivo. Que raciocínio tem que fazer? O raciocínio é que depois de artigo, tu vai ter que ter um substantivo. Depois de artigo eu tenho um substantivo, senão a primeira, a segunda palavra. Tá? Então, ó, como ele determina ou indetermina um substantivo, o raciocínio que tem que sair daqui é que depois de artigo, eu tenho um substantivo. Senão a primeira, a segunda palavra. Tá? Então, depois de artigo eu tenho um substantivo. E isso é importante. Porque, pessoal, o artigo ele tem o poder de substantivar. Tá? Se depois dele eu tenho um substantivo, ele tem o poder de substantivar. Ele tem o poder de substantivar qualquer palavra. E é aí, né, pessoal, é aí que as bancas enganam vocês. Como elas enganam vocês, pessoal? Elas botam assim, ó. O estudar é um processo lento. O estudar é um processo lento. Tá? O estudar. Pessoal, aqui. Estudar. Se eu perguntasse para vocês, estudar, isoladamente considerado, não nessa frase. Estudar, a palavra estudar. Vocês diriam que ela é um substantivo ou ela é um verbo? Eu estudo, tu estudas, ele estuda. É um verbo. Mas aqui, pessoal, ó, nessa frase eu tenho o artigo. E depois do artigo, pessoal, eu tenho o quê? Um substantivo. Fechou? Só que assim, ó,
aqui. Estudar. Nessa frase, estudar é um processo lento. Esse estudar é um verbo ou é um substantivo? Aqui é verbo. Só que o que acontece? Sabe o que a banca faz? Ela sublinha estudar e estudar. Só que tu não pode ser assim, ó. Cara, não pode ser muito ingênuo. Cara, ela pode assim, ó, estudar e estudar. A mesma palavrinha. E aí ela pergunta para vocês. Estudar da linha 1 e estudar da linha 20 pertencem à mesma classe gramatical, à mesma classe morfológica? E aí, pertencem à mesma classe morfológica? Não, pessoal. Só que assim, ó, as pessoas vão estudar. E estudar? Mesma palavra? Óbvio que são da mesma classe. Não. Tá, pessoal? Eles já fazem isso para enganar vocês. Então você não pode ser inocente. Marcar a mesma palavra lá e tu... e sem analisar. Tu vai ter que analisar. Às vezes pode ser que as duas estejam empregadas como verbo aqui nesse meu exemplo. Mas, pessoal, essas duas frases elas não estão. Tá? Elas não estão empregadas da mesma forma. Aqui é substantivo e aqui é verbo. Tá? E aqui é verbo. Botei exemplos de linha aqui para vocês. Tá? Mas então cuidado com isso. O artigo ele tem o poder de substantivar qualquer palavra. Por exemplo, vocês anotaram que não é um advérbio, concorda comigo? O não do pai deixou o menino triste. O não do pai deixou o menino triste. Só não. Estão comigo? Não. Nesse caso, o não aqui não é advérbio. Tá? Nesse caso, pessoal, esse não é substantivo. Mas por que é substantivo? Porque tu tem o artigo. O artigo ele tem o poder de substantivar qualquer palavra. O artigo ele tem o poder de substantivar qualquer palavra. Então, assim, ó, na questão, que perguntar para vocês? Ó, o que eles perguntam? Tá? O que eles perguntam? A diferença de adjetivo e substantivo. Essa pergunta é comum. Adjetivo e substantivo. Adjetivo e substantivo. Substantivo ou adjetivo é mais importante para a frase? Substantivo, pronto. Substantivo é o mais importante para a frase. Bom, tá? Agora, outra coisa que eles perguntam, que eles enganam vocês. Eles pegam um advérbio. Eles pegam um adjetivo e colocam um artigo na frente. E se coloca um artigo na frente, o artigo tem o poder de substantivar. Vocês me entenderam? Então, o artigo é utilizado para enganar. O artigo, nos concursos, ele é utilizado para enganar. Porque ele vai substantivar uma outra classe. Uma outra classe de palavra. Normalmente é advérbio ou adjetivo. Tá? Ou adjetivo. Ou adjetivo. Tá? Então, cuidado com isso. Tá? Anotem aí, pessoal. Ele tem o poder de substantivar qualquer palavra. Vocês têm alguns exemplos? Em relação à definição ou indefinição. Em relação à definição ou indefinição, eu posso dizer assim, ó. O Henrique passará. O Henrique passará. E aí, pessoal, vocês sabem quem que é o Henrique aqui, nessa frase ou não? Sim. Sim. Agora, o Henrique viu um filme ontem. Pergunto para vocês. Vocês sabem que filme? O Henrique, você sabe quem é, porque ele tem o artigo. O artigo definido. Tá? O artigo definido. Fechou? Agora aqui, pessoal, o filme, você sabe que filme o Henrique assistiu? E, pessoal, se eu colocasse aqui, viu o filme, você sabe de que filme eu estou falando? Sim, porque é um filme definido.
Essa é a diferença do artigo definido para o indefinido. Tá? Então, vou colocar aqui como 1, tá, pessoal? Vou botar aqui artigo. Tá? Então, o definido, ele, como o nome diz, define, o indefinido, indefine. Tu sabe do que está falando, tá? Tu sabe do que está falando. E por isso, pessoal, ó, às vezes, tu fala assim, eu comprei o café. Eu comprei o café. Tá comigo? Eu comprei o café. E aí, pessoal, quando eu falo assim, eu comprei o café, você sabe de que café eu tô falando? Sim. Pressupõe-se, pessoal, que você saiba. Tá? Porque senão eu colocaria, eu comprei um café para tomarmos. Um café, um café qualquer. Tu não sabe de que café eu tô falando. Agora, o café é um café que... Ó, pessoal, quando eu uso o, é porque, obviamente, que eu tô colocando uma frase só. Uma frase só. Mas se for no texto, o que vai acontecer, pessoal? Vai ter toda uma historinha. Combinamos de tomar um café, né? Você recomendou que o café devia ser Nescafé. Então, passei no mercado e comprei o café para tomarmos. Vocês me entenderam? Então, isso aqui também, ó, os artigos definidos, né? Os artigos definidos, eles retomam assunto. E os artigos indefinidos, eles introduzem assunto. Mas isso aí, pessoal, é mais para interpretação. É mais para interpretação de texto. Que é uma coisa tão tranquila, né? Interpretar texto, né? Muito tranquila, né? Muito tranquila. Tá? Mas, às vezes, a gente não percebe isso. Tá? Às vezes, a gente não percebe isso ao interpretar. Tá? É que, qual o problema de interpretar texto? Porque no concurso, normalmente, vocês estão calmos ou a caneta está viva? Né? Normalmente, a caneta está viva. E aí, tu tem dificuldades, né? Tu tem dificuldades para conseguir interpretar. Porque tu lê e acha uma coisa, daí depois tu lê e já pensa outra coisa, e aí tu troca, no final ainda tu vai chegar lá e troca a alternativa. Né? E aí, errei, né, pessoal? Errei. Né? Tu fica em 50% e acaba errando. Mas, pessoal, faz parte. O dia que vocês conseguirem, tá? O dia que vocês conseguirem analisar, sentar a prova, se afastar dela, né? E fazer a prova tranquilamente, vocês vão ter um bom desempenho aí em interpretação também. Mas é difícil quando tu quer muito uma coisa. Normalmente tu fica nervoso. E aí, né, fica complicado de acertar as questões. Em casa, normalmente é assim. Pega a prova e tu pensa, meu Deus, o que eu marquei aqui? Tu diz assim, eu não estava nervoso. A primeira coisa que me fala, eu não estava nervoso. Né? Eu estava tranquilo. Não, sim, tu não vai estar suando, tremendo, né? Mas, pessoal, em casa, quando tu olha a prova, assim, tu não diz assim, meu Deus, o que eu marquei aqui? Como é que eu fui marcar isso? Como é que eu não vi isso? Então, falta, né, pessoal, falta calma, mas é assim. E não assim, ó, não acontece só com vocês, acontece com muitas pessoas, né, com muitas pessoas. E algumas conseguem administrar melhor, se tu conseguir administrar isso, né, e estudar, as tuas chances aumentam consideravelmente. Muitas pessoas às vezes ficam de fora, né, porque acabam ficando nervosas e errando questões que, né, em casa, sentado, tomando um café, não errariam. Em casa, sentado, tomando um café, não errariam. Mas é isso, tá, pessoal? Vocês têm que aprender a administrar. Isso faz parte do concurso também. Vocês vão cometer equívocos em relação a gabarito, a marcar duas alternativas em gabarito, a deixar gabarito em branco. É comum, tá? É comum. Mas vamos que vamos, não podemos nos assustar. Aí, pessoal, não podemos nos assustar. Vocês têm algumas frases, né? O Fernando vai locar um filme. Estão comigo? Sabe que filme é? Não, né, pessoal? Então, o artigo indefinido, se vocês quiserem anotar. O filme que o Fernando locou era bom. Você sabe que filme é? Sim, né, pessoal? Vai ser um artigo definido. E os meninos estudaram português ontem cedo. Deixa eu colocar aqui para vocês essas duas últimas. Só ditem aí para mim. Só deixa eu colocar aqui o café no substantivo. E aqui eu tenho o artigo. Os meninos
Estudaram português ontem cedo. Estudaram português ontem cedo. Pessoal, pergunto para vocês. Tá? Ó, aqui tem um artigo, né? Concorda? Artigo definido. Os meninos, uns meninos, aqueles meninos, tá? E aqui tu tem um substantivo. Artigo marcando o substantivo. Fechou? Agora, pergunto para vocês, cedo aqui. É adjetivo ou advérbio? Advérbio? Cedo. Ontem cedo. Hã? Pessoal, isso aqui é um advérbio, porque é invariável. Tá? É invariável. Mas, ó, outra coisa. O que vocês anotaram do advérbio? É invariável e, em regra, eu posso retirar da frase. Eu posso retirar da frase e consigo entendê-la. Tá? E consigo entendê-la. Como assim consigo entendê-la, pessoal? Vocês entenderiam a frase, os meninos estudaram português ontem? Sim. Só que deu outra informação acessória. Cedo. Tá, ó. Da mesma forma, o ontem é advérbio. Concorda comigo? Sim. Tá, ó. Advérbio, ó. Ah, porque eu posso retirar da frase. Os meninos estudaram português. Os meninos estudaram português. Fechou? Cedo. Fica meio estranho, né? E a outra frase, pessoal, é a seguinte: os meninos, um professor, não sei que professor é, um professor da internet? Da net. Parece o iogurte aquele Danone, da net. Me passou a melhor dica de português. A melhor dica de português. Melhor? Uma só? Português, né? Só com uma dica já resolve o problema. Pessoal, tá? Artigo indefinido. Tá, mas eu quero saber de vocês essa aqui, ó. Qual a classe de palavra de melhor? Se é substantivo, adjetivo, advérbio ou artigo, que foram as 4 que nós estudamos. Adjetivo, substantivo, advérbio ou artigo. Tá? Pensem, primeiro pensem. O que é? Adjetivo? Todos acham que é adjetivo? Ó, pessoal, o que tu tem aqui? O que vocês têm aqui? Artigo. Agora vamos de novo. Qual é a classe de palavra de melhor? Pessoal, ó, o artigo ele tem o poder de substantivar qualquer palavra, mas se não a primeira, a segunda. Tá, pessoal? Pergunto para vocês, é assim que acontece nos erros na prova. Ó, o professor me passou a melhor de português ou a dica de português? O que é mais importante? A dica. Então aqui está o teu substantivo. E melhor, pessoal, é o teu adjetivo. Porque se fosse as dicas, o professor da net me passou as melhores dicas de português. Perceberam então, pessoal? Ó, na dúvida entre substantivo e adjetivo, o substantivo é mais importante para a frase. Tá? Mais importante para a frase. Beleza? Então cuidado, tá? Cuidado, pessoal, porque senão vocês erram questão, né, que é uma questão tranquila, mas depende de atenção. Tá certo? Pessoal, o que nós temos aí? Sobre artigo, né, pessoal? Sobre artigo, então, determina ou indetermina. Depois de artigo eu tenho um substantivo, mas tu anota, se não a primeira, a segunda palavra, não é necessariamente a primeira, tá? Se não a primeira, a segunda palavra. O artigo ele tem o poder de substantivar qualquer palavra, anotou isso aí? E anotou que o artigo é utilizado para te enganar? O artigo é enganador, né? Enganador. Por que é enganador, pessoal? Porque ele substantiva as outras palavras. E aí, né, ele, né, faz com que vocês errem algumas questões, tá? Tá certo? Então, pessoal, sobre artigo seria, né, seria isso aí.